vamos começar. Como eu falei para vocês, o nosso tema hoje é o que é o Espiritismo. E esses são os nossos objetivos. O principal dele é apresentar uma visão geral e sintética do que é o Espiritismo, né? Como surgiu, onde surgiu, em que época, de que forma, o que acontecia no mundo, quem foram as pessoas envolvidas, quem foi a pessoa principal, né, envolvida nessa codificação, para que hoje nós estivéssemos aqui, né, estudando isso, alguém foi responsável por tudo isso. Então, esse é o nosso propósito principal. E para que a gente chegue nele, nós passaremos por alguns, que é situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo como uma doutrina, traçar um perfil biográfico de Allan Kardec, né? Veremos aí quem é esse cara, né? Por quê e como, né, foi ele o escolhido para essa codificação. Apresentar os livros básicos de Allan Kardec, fazendo uma síntese dos seus conteúdos, explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo. O último ali, eu acho que deve ter desmontado o slide, Rodrigo, que ficou ali uma cepa bem em cima do último item ali, mas não tem problema, porque a gente vai passar por ele. Bom, então começando, o que é o Espiritismo? Aí eu queria começar destravando a timidez inicial de vocês e perguntando, quem me ajuda aqui e que quer dar uma definição sobre o que é o Espiritismo? Quem é que me ajuda? O que é o Espiritismo? Cri. Não ouço nada. Quem me ajuda aí, gente? Aqui, ó. Pronto. Senhor Emmanuel, é isso? Franklin? Ah, Franklin. O Espiritismo, pelas leituras que eu vinha fazendo, é uma ciência trazida pelos espíritos para a evolução da humanidade. Bom, o que mais? Ali. Pronto, chegou o microfone aqui, daqui a pouco vai. Eu vejo muito como uma codificação que os espíritos trouxeram para que a gente tivesse uma compreensão melhor da nossa espiritualidade e infinitude da alma, né? Legal. Bom, o que mais? Boa noite. Eu acredito que o Espiritismo, ele é a ciência de que nós somos espíritos. É o conhecimento sobre ser espírito. Daí, Espiritismo. Bom, tá esquentando, gostei. Você pegou o microfone, eu pensei que você ia falar também, você só passou o microfone? Puxa. O que mais, gente? Ficou por aí? Bom, todos perfeitos, o Espiritismo, de fato, tudo que vocês falaram é verdadeiro, mas o Espiritismo é uma doutrina que trata de espíritos. Então, não tem como não fazer essa pergunta para vocês. Alguém aqui tem medo de espírito, não? Tem? A Martevânia, é isso? Você tem medo de espírito? Rapaz, e agora? A gente só vai falar disso aqui. Mas você nunca viu? Já viu, né? Quem mais tem medo de espírito? Você sabe que tem gente que tem até medo de falar que tem medo, né? Aí não se denuncia porque tem medo de falar que tem medo. Mas quem mais tem medo de espírito aí? Também tem medo de espírito? Você nunca viu espírito? Você não tem espelho em casa, né? Não, aí até eu, aí se um negócio desse até eu ia correr. Mas sabe qual é um dos nossos propósitos? É a gente acabar com isso. Porque a minha avó já dizia o seguinte, a gente só tem medo daquilo que não conhece. Então, a gente vai tratar disso, de espíritos, né? E quem são os espíritos? Quem é que sabe me dizer? Seres desencarnados, Martevânia, você não vai passar no teste assim, vai tirar 0.
Quem são os espíritos, gente? Nós, né? Então, por que eu brinquei? Você não tem espírito em casa? Arthur, né, Arthur? Então, Arthur, porque quando a gente acorda de manhã, que vai no banheiro e que você olha no espelho, você vê um espírito, né? Encarnado, muito bem, dona Dionéia. Então, espírito encarnado. Agora, qual é a diferença da gente estar falando de espírito encarnado e de espírito desencarnado? Qual é a diferença? Hã? Alguém falou aqui. O corpo, né? É a densidade do corpo, porque a gente também vai descobrir que o espírito desencarnado também tem corpo, né? Mas tem uma densidade diferente. Então, a gente vai diferenciar um do outro apenas pela densidade do corpo que ele utiliza, né? Mas somos nós os espíritos. Então, eu desejo, agora eu vou contar para vocês, eu desejo que até o final da 20ª aula a gente não fale mais assim, os espíritos, mas que a gente fale os espíritos, né? Que a gente esteja inserido nessa questão. Vai ser difícil para você, Renata? Estou vendo que esse sorriso aí foi de... Vai ser difícil, não? Se inserir nesse pacote, os espíritos? Tranquilo, né? Então esse é o nosso desejo. Porque é o que a gente vai tratar. Olha a definição kardeciana para a doutrina dos espíritos. É uma doutrina que trata da origem, natureza dos espíritos e de suas relações com o mundo material. Então, não existe eles e nós, só existem nós, né? O Espiritismo vai te dizer que as pessoas são espíritos, né? E que espíritos são pessoas. E a gente precisa desconstruir essa ideia, né, de que só o espírito é o desencarnado e que se aparecer de noite mexendo na geladeira, se aparecer de noite mexendo na geladeira e pegar minha torta de chocolate, eu ainda vou brigar com ele, né? Porque não pode fazer um negócio desse. Mas eu me assustaria também, mas não tem esse negócio de terror, né, que a gente acaba criando, parece filme de terror, de fantasma, né? São espíritos, e espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Tranquilo até aí? Alguém não concorda, não? Não? Quem cala consente, ó, ninguém falou nada, todo mundo que concordou que vai, a partir de agora, se ver como espírito, né? Bom, vamos avançar um pouco mais. O Espiritismo alguém falou assim, é uma ciência que trata e tal. Ele é também uma ciência, ele é também uma religião, ele é também uma filosofia, mas ele não é uma ciência, ele não é uma filosofia, ele não é uma religião. Então, o que exatamente é isso, né? Bom, como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelece entre nós e os espíritos. É positiva e experimental, como a ciência do mundo. Porque a gente vai se posicionar no tempo, né, na época em que surgiu o Espiritismo, o que ocorria, quais foram os movimentos sociais, né, que aconteciam. E estava exatamente surgindo movimentos, né, que deram a origem às ciências e à comprovação das coisas. Aquela fé antiga, aquela fé, né, da crença no que era, do que não era possível, estava acabando, estava vindo a possibilidade da fé raciocinada, né, naquilo que é possível e que a ciência comprova. Aliás, vou fazer um parêntese aqui para contar. Eu não sei, eu já perdi a conta, mas eu acho que foi mais ou menos há 28 anos atrás, quando eu comecei a estudar o Espiritismo. Eu fui num centro, lá no Rio, depois eu mudei para cá, mas eu fui num centro e eu vi uma pessoa falando, um palestrante lá, e ele disse uma frase que me chamou muita atenção, e isso me trouxe a ter curiosidade a respeito do Espiritismo. Ele disse que o codificador fez uma afirmação dizendo que se algum dia, em qualquer época da humanidade, alguém em nome do Espiritismo dissesse algo que a ciência não comprove, fique com a ciência. Imagina,
a audácia, né, do codificador, o cara que estava compilando toda a doutrina, e ele diz assim, olha, isso que eu estou dizendo para vocês é uma verdade momentânea, isso não é uma verdade absoluta. Se algum dia, porque a ciência um dia desse falou para a gente que o átomo era a menor partícula da matéria, né? Depois já disseram, olha, não é não, tem mais coisa. Então, como ela se atualiza, a doutrina dos espíritos também deve se atualizar. Então, essa afirmação dele, eu falei, olha, acho que tem coisa interessante aí. Porque se o espiritismo se mantiver falando as mesmas coisas a vida toda, ele vai ficar para trás. Então, se algum dia, em qualquer época da humanidade, alguém, em nome do espiritismo, disser algo que a ciência não comprove, fique com a ciência e não com o espiritismo. Então, dessa forma, o espiritismo usa um dos pilares, que é a ciência. É o que vai trazer a fé raciocinada. A gente deve questionar aquilo que é possível, né? Em segundo plano, mas não menos importante, a filosofia. Então, ela é filosofia pelos princípios em que se apresentam os seus fundamentos. Analisa a natureza humana sobre as questões que vêm atravessando séculos. Eu acho que o slide ficou desconfigurado mesmo, Rodrigo, porque sumiu ali a última frasezinha ali, sumiu e a outra foto ficou fora do lugar. Bom, mas a filosofia é aquela que nos faz indagar, que nos faz questionar, né? Que nos faz não aceitar, né, em primeiro plano aquilo que é dito. Então, é exatamente o que vem desconstruir aquela ideia de que, por exemplo, a religião é a detentora de todo o saber, de todo o poder, né? Então, a gente precisa questionar, de fato, né, se aquilo é possível, como acontece, por que acontece, como ocorre. Então, a gente precisa questionar. E sumiu ali, o slide está desmontado, mas não tem problema. Seria uma religião, pela ideia de Hegel, ele diz assim, olha, para que uma doutrina seja uma religião, ela precisa, em primeiro lugar, ter a crença, a fé de que há um Criador, que há um divino, né? Então, nós acreditamos, né? Nós pregamos a existência de um Criador, Deus, e que haja cultos, que hajam movimentos de adoração a esse Criador. Bom, aí o Espiritismo vai se posicionar de uma forma não dogmática. Então, não tem, por exemplo, a figura dos sacerdotes, né? Não tem os dogmas como outras religiões formais têm. Mas também temos aqui alguns rituais, né? Entre aspas, né? Então, segundo Hegel, então o Espiritismo seria uma religião. Eu conheço, fazendo um parêntese nisso, eu tenho um monte de amigo que diz, olha, para mim não é uma religião, é uma filosofia interessante e tal, está tudo bem também, né? Agora, se isso te faz ter uma postura diante do divino apropriada, religiosa, ok, então é uma religião. Tem uma ideia, que eu não sei se vocês concordam, né, que quando diz assim, o que é religião? Se eu estivesse perguntando agora para vocês, o que vocês responderiam? Religião? Uma ideia, né, uma ideia antiga é que as pessoas diriam assim, não, a religião, a palavra vem do religare, né, seria a sua religação com Deus. Então, seria uma religião aquilo que te liga a Deus. Só que isso não é uma verdade para tudo, porque se, por exemplo, o budismo é uma religião, não tem Deus, né? Essa ideia vem do braço judaico-cristão, que lá no nosso mito, né, da criação de Adão e Eva, como Adão e Eva foram expulsos do paraíso, então os fiéis precisariam se religar a Deus. Então, religação seria para esse braço, mas não é para todo mundo, então não serve como uma verdade para todas as religiões. Então, como uma definição de religião, seria a sua atitude diante do divino.
Então, é de que forma você se posta diante do divino, a sua religiosidade. Então, é isso que vale. O Espiritismo coloca você dessa forma diante do divino, diante da divindade, então, ok, é religião para você. Tranquilo até aí, gente? Porque eu só estou vendo vocês fazendo assim, não precisam concordar comigo não. Se não concordarem, pode falar, olha, eu não concordo, e a gente vai seguindo. Bom, então, o Espiritismo foi sistematizado em 18 de abril de 1857 com a publicação de um livro, né, o chamado Livro dos Espíritos. Antes disso não existia Espiritismo. Algumas pessoas, às vezes, confundem, né, com o mediunismo. Porque, por exemplo, a mediunidade, desde quando vocês acham que existe mediunidade? Desde sempre, né? Desde quando existe espírito? Desde sempre também, né? Então, desde quando existe espírito, existe mediunidade. Mas espiritismo, não, teve uma data. E é um jovem, né? Porque 160 e poucos anos, né? 18 de abril de 1857, é um jovem. Então, com a publicação do Livro dos Espíritos, numa época de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas. Desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências e em meio aos novos estudos da mente. A psicologia estava surgindo como uma ciência, né, se desmembrando da filosofia nessa mesma época. Novos estudos da mente, que despontavam à época em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, do hipnotismo e do próprio espiritismo, que se estudava antes da publicação do Livro dos Espíritos. Então, esse é um texto que está no livro de vocês. Vou aproveitar esse momento para lembrá-los, né? Nós temos um livro, né, chamado O que é o Espiritismo, que é o livro desse ciclo. E esse livro tem uma característica muito importante, muito legal. Cada capítulo do livro é uma aula. Então, hoje, no primeiro capítulo, tudo isso que eu estou falando para vocês vai estar contido lá, inclusive alguns textos que a gente recorta do livro. Na próxima semana, a gente tem uma outra aula que vai falar sobre Deus. E aí, segundo capítulo do livro, Deus. É legal ter? É obrigatório? Não é não. Mas é legal ter? Primeiro que vai... Aqui, ó, que exemplo bacana da Marta Evânia. Porque, primeiro, que para deixar o expositor na saia justa, vou dar a dica para vocês. Vocês podem fazer a leitura do livro antes de vir para a aula. Quando chegar aqui, você já sabe tudo. E aí pergunta para o professor para saber se ele leu o livro, né? se ele sabe mesmo que está aí. E aí deixa o professor na saia justa. Olha que barato, né? Então, é legal ter o livro por causa disso, para vocês poderem ler antes de chegar aqui e já estar sabendo do tema, né? Poder fazer perguntas já, porque vocês já leram, talvez tiveram alguma dúvida, e aí tragam isso. Bom, e o livro tem disponível na nossa livraria aqui, quem quiser, inclusive em promoção essa semana, né, que é a semana inicial, 20% de desconto, né? Que coisa boa, olha. Então, quem não tem e que quiser e puder, é legal ter, vale a pena. Bom, o que acontecia nessa época? Vamos fazer agora um breve, não é uma aula de história, mas um breve passeio aqui no mundo, no que ocorria. Porque até o século XVII, você sabe o que ocorria? As religiões eram que mandavam. Tudo era determinado pelas religiões. O que o clero dizia era um fato, né? As pessoas não tinham poder algum, né? Era a religião que mandava. Bom, no finalzinho ali do século XVII, início do século XVIII, principalmente um cara ali, John Locke, junto com Voltaire, com Jean-Jacques Rousseau, começaram um movimento chamado Iluminismo. Esse movimento, quer dizer, o nome, Iluminismo, ele pregava vir iluminar as trevas. Que trevas eram essas? Da nossa ignorância, né?
porque, como eu falei, não tínhamos absolutamente nenhum poder, somente a igreja, somente as religiões era que ditavam, né? Então, esse foi chamado o século das luzes, né? O século da filosofia. A razão veio sobre a fé para entender e solucionar os problemas da sociedade, o conhecimento racional para desconstruir os preconceitos e ideologias religiosas. A defesa da liberdade na política e economia e na escolha da religião, que você não podia, era tudo imposto, né? Você não podia se manifestar. Bom, logo depois desse movimento, aconteceu lá no século XVIII, né, em 28 de fevereiro de 1848, aí o que acontece? O Karl Marx, né, faz a divulgação do Manifesto Comunista. Aliás, quem veio na aula inaugural aqui? Bastante gente. Estou repetindo um pouquinho o que o Adenauer já falou, né, para a gente. Então, houve essa declaração, eles foram para Paris para fazer essa publicação, e aí foram expulsos de lá, e aí chegaram na Bélgica, e aí conseguiram publicar lá o Manifesto Comunista. E o que acontecia, né? Ele trazia ideias materialistas que se aproximavam das lutas pela liberdade dos trabalhadores e que se distanciava da religião dogmática, declarando a religião o ópio do povo. Então, vejam que o que estava acontecendo ali estava vindo em encontro o que acontecia, né? Eram as religiões que mandavam, né? Era o poder da época. E esses movimentos, essas ideias, estavam vindo já na contramão disso, né? Bom, mais um pouquinho à frente, século XIX, Augusto Comte traz a ideia do positivismo. E aí, nesse momento, o início das ciências. Então, o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro, dizendo que não é mais o que é ditado pela igreja. A comprovação através dos métodos científicos válidos, né? A ciência, ela valida pela experimentação, né? Você repete o fenômeno, o processo de alguma forma, e aí você valida a verdade desse fenômeno. Desconsidera os conhecimentos ligados às crenças e às superstições, quer dizer, acabava aquilo que era ditado pela igreja. Declínio, então, né, da religião e dos seus conhecimentos. Bom, aí, ainda no século XIX, vem uma outra ideia de Darwin, né, a ideia do evolucionismo. Bom, aí o que Darwin vem dizer? Né, que havia uma seleção natural dos organismos mais adaptados e selecionados para o meio. Então, aquela ideia, né, da igreja, que o ser humano, o homem, foi criado a partir do sopro divino, né? Então, Deus manipulou o barro, soprou no barro, criou Adão, né? o primeiro homem da humanidade. Depois, ele tira a costela de Adão, não foi isso? E criou a companheira, a mulher, Eva, né? Essa ideia estava sendo desconstruída a partir de agora, porque não foi assim que aconteceu, né? Houve uma seleção natural, então os corpos foram selecionados a partir de espécies já existentes, né? Então não era isso que a igreja trazia como uma verdade. As espécies não existiam da mesma forma ao longo do tempo, elas evoluem durante a evolução, transmitem geneticamente essas mudanças às gerações posteriores. A única ideia, né, que talvez para que ela fosse mais completa e que faltou ali para Darwin, é que ele não considerou o espírito, ele estava falando a respeito da evolução dos corpos, né, da evolução material, mas uma ideia que foi muito bem-vinda. Então, o ser humano não tem uma origem divina, ele não considerando a parte espiritual, a essência espiritual, né? Ele está falando ali de corpo. Viemos dos primatas, somos resultados de uma seleção natural. Então, esse século XIX foi um século muito importante. Tudo que acontecia naquela época, né, para a mudança... Você fez assim, você quer perguntar? Não? Desculpa, você fez assim, eu pensei que era uma pergunta e ia pedir para chegar ao microfone.
Então, esse século XIX, né, contribuíram para a formação de um alicerce teórico da implantação de uma doutrina fundamentada em fatos explicados à luz da razão. A fé cega e dogmática estava sendo minada por aquelas teorias, dando lugar a uma explicação racional dos fenômenos tidos até então como sobrenaturais. Então, essas questões estavam deixando de ser tomadas como sobrenaturais. Bom, então isso é o que acontecia, eram os movimentos que ocorriam, as ideias que chegavam nesse momento. Nesse mesmo momento começa a surgir o espiritismo e outros fenômenos ocorriam em outros lugares. Por exemplo, lá em Hydesville, era uma cidadezinha, um condado pequeno lá nos Estados Unidos, em Nova York, havia uma família chamada Fox, e nessa família eles tinham umas filhas e as meninas danadinhas começaram a observar, a ouvir em casa uns ruídos, umas pancadas. E elas perceberam que havia um padrão. Uma delas resolveu responder às pancadas, e ela ouvia as pancadas e ela batia também. E ela percebeu que havia algo de inteligente por trás daquilo. Danadinha que era, resolveu entabular um código, uma forma de se comunicar. Então combinaram lá, olha, uma batida é sim, 2 batidas é não, e eles começaram a entabular uma conversa e fazer perguntas para aquelas pancadas. E as pancadas davam respostas inteligentes, respondiam coisas que elas não sabiam. E aquilo estava ficando curioso demais. Avançou tanto a forma delas se comunicarem que as pancadas responderam ser uma pessoa chamada Charles Rosner, e que esse Charles era um mascate, um vendedor ambulante, e que numa época passada, ele levando os produtos dele para venda lá naquela casa, antes deles morarem, né, eram outros proprietários, ele foi assassinado e para ser roubado, e foi enterrado ali. E o espírito de Charles Rosner é que estava provocando esse fenômeno de pancadas, né? Depois a gente vai ter um estudo sobre isso, a tipologia, mas e que estava respondendo essas perguntas. Bom, eu acho que eu avancei um pouco falando e não passei o slide. Então, em 31 de março de 1848, às 22 horas, na casa da família Fox, nos Estados Unidos, na aldeia de Hydesville, condado de Wayne, no estado de Nova York, ocorria um fenômeno de pancadas nas paredes que parecia pertencer a uma inteligência que desejava comunicar-se. As irmãs Catherine, de 11 anos, e Margaret, de 14 anos, foram dormir no quarto dos pais com o aumento dos ruídos. Catherine começou a bater palmas e na parede vinham o mesmo número de pancadas. A menina fazia perguntas e a parede respondia, 1 golpe para sim, 2 golpes para não. As pancadas revelaram, né, ser o espírito do mascate Charles Rosner, assassinado e sepultado no porão da casa pelos antigos. Bom, então os slides só ratificaram o que eu já tinha falado, antecipado um pouquinho. Bom, mas aí o que aconteceu? Essa família era religiosa também, eles eram protestantes, inclusive. E aí, aconselhados, né, pela própria família, pelos pais, olha, é melhor deixar isso para lá, não vamos avançar com isso, não temos, né, como mexer com esse negócio, deixa isso para lá e tal. Mas as meninas insistiam naquilo, aí até fizeram algumas buscas, né? Escavaram em volta ali, procuraram, não acharam nada, pronto, deixaram para lá. Só que anos mais tarde, essa casa precisou ser demolida, porque ia passar uma via ali, uma estrada, e ela realmente precisou ser demolida. Quando ela foi demolida, encontraram numa parede, uma parede dupla, então os restos mortais de um cara que foi depois comprovado como, identificado de fato como Charles Rosner. Então, anos depois, foi comprovado que o que as pancadas, né, se identificavam era verdadeiro. Bom, isso
aconteceu, a gente estava falando ali, 1848, nos Estados Unidos, né, as pancadas, esse fenômeno que estava acontecendo nos Estados Unidos. Só que na Europa, 1850, quer dizer, a gente está falando de quase a mesma época, né, 2 anos depois, 1850, começou a acontecer uma coisa que estava virando meio moda, meio aquela coisa assim de modinha, né? As pessoas iam para um salão, se reuniam lá num salão, em torno de uma mesa, colocavam a mesa lá e faziam perguntas e a mesa começava a saltitar e dar respostas, né? Já viram aquela brincadeira que o pessoal faz do copo, né? Que bota ali sim, não, bota uns números, né? O alfabeto e aí o copo vai seguindo. Era mais ou menos isso, mas com a mesa. Então, as pessoas se reuniam em torno da mesa, no chão ficava marcado lá o alfabeto e ficava alguém de olho, né, vendo aonde a mesa pulava ali, que letras ela marcava, e assim ia decodificando ali o que estava sendo escrito, né, o que estava sendo respondido. E isso virou brincadeira de salão. As pessoas se reuniam em muitos salões, né, em torno disso. O fenômeno começou a ser chamado, né, das mesas girantes, né, porque as mesas giravam ali em torno das respostas. E é claro, eram perguntas frívolas, né, eram aquelas perguntas assim que não tinham uma importância, mas o teor de fidedignidade das respostas era muito alto. As mesas respondiam com muita precisão. Então, nos salões de Paris surgiu um fenômeno das mesas girantes. Tratava-se de uma pequena mesa, geralmente com base de 3 pernas, onde sentava-se as pessoas com as mãos sobre a mesa, que então girava respondendo perguntas através de um código alfabético semelhante aos daquelas mesas de Ouija, né? Que é aquelas mesinhas da brincadeira do copo. Então, dessa forma, a mesa ia respondendo. Um belo dia, aquilo começou a chamar muito a atenção e resolveram chamar um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Era uma pessoa conhecida, um discípulo de Pestalozzi, né? E falou, olha, vamos lá olhar aquilo porque é no mínimo muito curioso. E esse professor foi até uma dessas reuniões, num salão desses, e viu aquilo, mas ele falou, talvez até no primeiro momento ele pensou, tem algum truque aí, né? Porque alguém está fazendo alguma coisa, deve ter um fio invisível, porque mesa não tem nervos. E se mesa não tem nervos, não pode ter inteligência. Elas não podem responder de forma inteligente. E aí esse professor nem ligou muito para aquilo naquele momento, deixou para lá. Mas isso continuou acontecendo e muitas pessoas começaram mais ainda a participar daquilo. E aí ele resolveu dar uma outra chance ao negócio e foi lá, mas dessa vez ele se preparou. Então ele preparou algumas perguntas e ele falou, bom, eu vou para lá agora e vou tentar resolver esse negócio. E a mesa respondeu tudo direitinho para ele. Bom, isso teve uma importância fundamental, vou dizer assim, né, para a codificação, porque esse professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, eu nunca sei se a pronúncia é essa, mas esse professor resolveu então fazer de forma científica uma pesquisa de entabular perguntas e obter respostas, e ele pegava essas respostas que eram mandadas para vários salões lá da Europa, e ele juntava todas as respostas que eram iguais, né, que estavam respondendo da mesma forma, e aproveitava. E aquelas que havia uma pequena diferença, ele refutava. Então, dessa forma, ele juntou uma infinidade de perguntas e resolveu publicar um livro chamado O Livro dos Espíritos. E aí esse professor Hippolyte Léon Denisard Rivail se codinamizou Allan Kardec para essa publicação. Então, tudo isso que aconteceu nessa época foi muito importante, né? Porque chamou a atenção
devido à sua repercussão, tornou uma moda, chamou a atenção de pesquisadores, dando mais ênfase aos fenômenos, contribuíram para o trabalho da codificação de Allan Kardec, cuja curiosidade foi atraída pelo interesse do estudo do magnetismo. Havia uma invasão organizada dos espíritos, assim foi definido esse fenômeno na fase inicial do espiritismo. Essa definição foi feita pelo escritor Arthur Conan Doyle. Não está dando para aparecer ali, a letrinha ficou para baixo, mas Arthur Conan Doyle publica um livro e vai falar sobre essa invasão organizada dos espíritos nessa época. Então, foi dessa forma que surge o espiritismo. Bom, e quem era esse cara, né? Como pois não. Procede a informação de que, caso o Hipólito não conseguisse codificar, ter um substituto? Olha, procede. Ele, inclusive, quase desistiu algumas vezes, né? Deveria estar nessa biografia ali a esposa dele. Você sabe que o homem não é ninguém sem uma boa mulher por trás, né? Então, Amélie, a esposa dele, é que segurou a peteca ali e falou: olha, você não vai desistir não, foi dito para você fazer porque você tem como fazer. E na verdade, o professor Hippolyte Lyon, ele era um cara, a gente vai ver na biografia dele agora, opa, apagou ali, a gente vai ver na biografia dele, ele era um discípulo de Pestalozzi, um cara que havia estudado, ele tinha muitas publicações de livros, né, de literatura francesa, de matemática, de aritmética, então ele era um cara muito conhecido já nessa área. Ele estava, puxa, eu vou agora escrever um livro e vou falar sobre uma coisa que, né, ninguém pode acreditar, eu vou vincular isso ao meu nome. Então foi soprado para ele pelos espíritos, sugerido para ele pelos espíritos que ele adotasse esse codinome, Allan Kardec, porque era um nome de uma antiga encarnação dele, quando ele foi um sacerdote druida. Ele teve esse nome, Allan Kardec. Então ele adotou esse codinome e foi. Mas ele por algumas vezes quis desistir. Claro, né, que os espíritos contam que eles teriam já um plano B, como sempre, mas Kardec foi adiante e seguiu com a obra, né? A primeira publicação foi esse livro, e ele chamou o livro dos Espíritos, porque não era um livro dele, né? Ele simplesmente compilou as perguntas e as respostas, né? E arrumou numa primeira edição, que esgotou imediatamente. Quando saiu publicado, pouco tempo depois, eles esgotaram essa publicação e ele voltou para uma segunda, maior ainda, quer dizer, ele aumentou o número de perguntas, saiu uma segunda, e hoje tem não sei quantas mais, né? Mas foi isso que aconteceu. Claro, dizem isso, né? Que ele poderia ter desistido, não desistiu por causa da esposa, que ficou lá mantendo a ideia dele de seguir. Fiquei sem slide, mas não tem problema. A gente vai falando, depois eu volto um pouquinho os slides para a gente esquecer. Bom, então, tudo isso acontecia, todos esses movimentos aconteciam sendo contrários à religião. E o Espiritismo nasce, como a gente falou no início, baseado nesses três pilares, né? O pilar da ciência, o pilar da filosofia e o pilar da religião, num momento em que todos os movimentos vinham de encontro a isso, e ele ainda assim consegue sobreviver. Bom, tem sido dito atualmente que o Espiritismo se tornou uma religião brasileira, porque ele surge na França, né, 1848, mas ele, na França mesmo, hoje, a gente tem lá, conta nos dedos. Renata, você salvou a nossa vida. Não foi? Ah, mas eu achei que já estava... ainda assim, no meu computador ele está organizadinho. Quando botou aqui, desmontou ali. Não,
Eu acho... Não foi, né? Pensei que você tinha me salvado, então você salvou esses dados. Mas não tem problema não, porque está dando para ver, né? Não vai atrapalhar, não. Bom, então, ela é formada, né? Ela foi codificada na França, mas hoje ela ganhou um espaço muito maior em qualquer lugar do mundo, no Brasil. Na França mesmo, a gente vai contar a dedos lá alguns centros espíritas. Em outros lugares do mundo, você só vai encontrar centros espíritas quando dirigido ou montado por brasileiros, exceto Portugal, talvez pela língua, né, você vai encontrar alguns centros fundados por portugueses, mas fora a esses lugares, em qualquer outro lugar no mundo, você vai encontrar brasileiros fundando centros espíritas. Então, de certa forma, a gente está apadrinhando, né, está dizendo, olha, a religião se tornou uma religião brasileira, porque a partir de um fenômeno que foi Chico Xavier, então ela tomou um vulto muito grande também para nós aqui, né? E o Espiritismo apareceu no mundo a partir de Chico Xavier. Bom, mas voltando lá para o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, pedagogo francês, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, Paris. Estudou em Yverdon, na Suíça, a escola modelo da Europa, tendo como mestre Pestalozzi, que usava a intuição como método de ensino. Tornou-se mestre em letras e ciências, conhecia algumas línguas, italiano, alemão e etc. Publicou numerosos livros didáticos, entre eles o Curso Teórico e Prático de Aritmética e a Gramática Francesa Clássica. Realizou programas de cursos ordinários de Física, Química, Astronomia e Filosofia. Não era qualquer um, né? Viram aí o currículo do cara, realmente estava preparado, né, para que pudesse cumprir essa missão, né? Por mais que ele tenha, né, como Franklin ali lembrou, por mais que ele tenha titubeado em alguns momentos, mas ele era a pessoa capacitada para fazer. E por que surgiu na França? O que vocês acham? Por que surgiu na França? O que vocês acham? Cri. Ó, viu? Arrumei um grilo ali. Ninguém fala nada. Ó, eu vou apostar com vocês. Na aula 3, vocês vão ver como é que vai estar isso aqui. A gente tem que pedir, olha, não dá mais para responder. Ali, chegou uma ajuda ali, uma pergunta. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Você perguntou por que surgiu na França. Isso. Porque a França passava naquele período por um momento de evolução social, né, que tinha as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. E isso propiciou um berço psicológico, sociológico, para que as ideias espíritas pudessem germinar. De longe eu sei isso. Perfeito, mas não só por isso também, mas não só por isso, porque era o coração cultural do mundo, né? As pessoas que tinham condições iam para a França para estudar, né? Era o berço cultural do mundo. Então, não tinha como uma doutrina tão bem sistematizada, com recursos da ciência, da filosofia, né, da religião, não teria como ela ter surgido em outro lugar. Imagina que, por exemplo, ela veio para o Brasil anos mais tarde, mas o índice de analfabetismo, quase que eu não consigo falar de analfabetismo no Brasil era muito grande. Então não tinha como isso ser criado aqui, né? Então, apropriadamente, não só por todos esses movimentos, pelo que ocorria não só na França, mas em toda a Europa, né? Aqueles movimentos todos que ocorreram na época que antecedeu o início do Espiritismo, mas por isso, porque era o coração cultural do mundo, então precisava surgir ali. Bom, a missão de Kardec, né?
os atributos e experiências nos trabalhos pedagógicos, do seu gosto pelas ciências, a inteligência, senso de observação, prepararam Allan Kardec para a missão de codificador da doutrina espírita, a missão revelada a ele pelo espírito chamado Verdade. Não está aparecendo ali, mas o espírito da Verdade, então, né, é que revela essa missão para ele, sugere que ele trocasse o nome, usasse esse codinome, né, por ser um nome de uma antiga encarnação dele, quando ele era um sacerdote druida, como eu já havia falado para vocês. Ele adota o método intuitivo, ele era pestalozziano, né? Então ele utiliza um método pestalozziano, perguntas são feitas aos espíritos superiores através de diferentes médiuns que não se conheciam sobre as mesmas questões. Então eram as mesmas perguntas que eram mandadas para vários daqueles grupos, né, que se reuniam nos salões. Ele mandava para pessoas diferentes, pessoas que não se conheciam, e como eu falei, ele recebendo as perguntas, aquelas respostas que eram iguaizinhas, ele aproveitava. Aquelas que tinham alguma diferença, ele refutava. Pois não, Leila, só um minutinho para chegar o microfone aqui para a Leila, por favor. Aqui, um pouquinho mais na frente. Só uma curiosidade, ele mesmo não participava dessas reuniões? Tipo, ele não era médium, digamos assim, ele recebia a resposta dos outros e compilava isso? Ele passou a participar, né, quando, na segunda chance que ele se deu, mas ele não foi ele o responsável, ele foi responsável pelas perguntas e pelo encaminhamento, mas ele trazia a resposta de pessoas que ele também não conhecia. Inicialmente, você tem uma ideia, ele usou outros salões da França, depois da Europa, depois de alguns lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, tivemos aqui, na Bahia, inclusive, grupos que responderam. Então, ele não conseguia participar disso tudo, mas ele estava inserido, criando as perguntas. Na primeira edição, eu acho que ele não saiu da Europa. Depois das outras edições, que foram alongadas, aí expandiu o nível de envio das perguntas, né, para que compilasse isso. Bom, quando as perguntas coincidiam, né, eu já tinha dito isso, só ratificando ali, então ele considerava digna de apreciação. Usou o mesmo trajeto de pesquisa científica, observava e comparava, analisava sistematicamente, então concluía, e dessa forma foi que foi criado então o primeiro livro, né, que foi o Livro dos Espíritos. Bom, não ficou aí. Então, em seguida, Kardec, 2 anos depois, ele publica um novo livro, que foi o Livro dos Médiuns, né, que é um verdadeiro manual a respeito da mediunidade. E aí eu vou aproveitar e vou perguntar para vocês, porque nós teremos outros momentos que falaremos da mediunidade, mas hoje eu queria só perguntar aqui, quem é médium aqui? Ninguém respondeu, olha. Todos nós, né? Estão com vergonha de se dizer que são, né? Pois é. Na última aula, na hora que eu fizer essa mesma pergunta aqui, vai todo mundo levantar o braço. Sabe por quê? Porque a mediunidade é inerente ao ser humano. Tem alguém aqui que não é ser humano? Não, né? Então, todo mundo aqui é médium, né? Estou já tirando quem vai dar aula de mediunidade, quem será? Olha só, estou tirando ali a deixa da professora, spoiler da aula de mediunidade. Mas esse segundo livro, publicado, é um verdadeiro manual do médium e da mediunidade. Vai falar sobre os tipos de mediunidade, vai falar sobre as características dos médiuns, né? Depois, em seguida, ele publica um outro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí muita gente fala assim, mas por que um novo evangelho? Não, não é um novo evangelho. Ele pegou lá alguns livros, né, alguns textos do evangelho e colocou à luz da doutrina dos espíritos. Então, imagina, quando a gente vai numa igreja, né, o padre vai falar, olha, hoje o sermão será sobre o evangelho de Mateus, capítulo tal. E ele vai falar a respeito daquele capítulo ali, segundo a doutrina católica, né? Se você vai numa igreja evangélica e ele vai fazer o mesmo
pregação ali de um evangelho, ele vai fazer à luz da doutrina deles, né? Então, o pastor ou o padre, ele vai falar sobre aquele capítulo, ou aquele evangelho, aquele livro, a respeito da doutrina deles, né? da sua própria igreja. Bom, o que ele fez? Deixou mastigadinho para a gente ali, porque ele falou a respeito dos evangelhos à luz da doutrina dos espíritos, e inclusive com muitos comentários de espíritos, né, que comentaram, olha, sobre esse texto aqui, ó, tem isso aqui a respeito e tal. Então, comentários dos espíritos. Então, é um livro que vai deixar ali mastigadinho para a gente, né, como entender as falas de Jesus. Depois, ele publica o livro O Céu e o Inferno, e mais tarde o livro A Gênese, né? A Gênese como a origem de tudo. Às vezes a gente pensa assim, devia ter sido o primeiro, né? Foi exatamente o último. E aí Kardec desencarnou. Por quê? Né? Assim como todos nós, a gente nasce, cresce e morre, é a curva ABC natural de todo mundo. Ele desencarnou, mas deixou muitos manuscritos, né? Deixou muita coisa importante guardado. E aí houveram outras publicações, né? Que foi Obras Póstumas, que foi publicado depois da sua morte, e depois criaram ainda uma rotina, porque havia um interesse do próprio codificador, que a doutrina não era algo construído e pronto, ela estaria em desenvolvimento. Assim como a humanidade e a ciência se desenvolvesse, que a doutrina também se desenvolvesse. Então era preciso que houvesse uma atualização. Então, durante muitos anos, foram publicadas revistas, que foi as chamadas revistas espíritas, que continuaram sendo publicadas durante um tempo, aliás, durante bastante tempo. Bom, hoje nós temos uma infinidade de outros autores, de espíritos desencarnados, né, que através da psicografia trazem uma bibliografia rica, né, importante, e talvez seja uma das doutrinas, das religiões, que tem uma bibliografia muito vasta, né, muito grande. A gente tem uma riqueza muito grande disso. Então, falando um pouco sobre o Livro dos Espíritos, foi publicado, como eu falei, 18 de abril de 1857. Vocês já viram quantas vezes apareceu essa data, né? 18 de abril de 1857. Eu acho que é uma dica que vai cair na prova essa pergunta, né? É melhor vocês já ficarem de olho, porque já apareceu tantas vezes, né? Se alguém perguntar assim, quando foi codificado o Espiritismo? O que vocês vão responder? De 1857. Antes disso tinha Espiritismo? Não tinha, né? Então não. Então, 18 de abril de 1857. Síntese do conhecimento espírita, está contido nesse livro, né? Trata sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos e suas relações com o homem, sobre as leis morais. Nosso slide está cortado ali, não dá para a gente ver o restante, mas eu diria para vocês o seguinte: não tem como a gente começar um curso aqui. Eu falei que é muito importante o livro Conhecendo o Espiritismo, né? Quem não tem, se puder e se quiser, adquiram, porque vai ser importante para a gente acompanhar o curso. Só que não tem como a gente fazer esse curso sem que a gente vá ter um contato com as obras básicas. Então eu diria para vocês assim, olha, o Livro dos Espíritos é fundamental. Não tem como a gente falar de Espiritismo sem ter lido o Livro dos Espíritos. E aí eu vou ter que falar baixo, senão eu corro o risco de perder meu emprego, e eu estou aqui há algum tempinho, eu não quero perder. É um livro muito chato, muito chato. Tem que criar uma forma de ler, porque senão ninguém consegue. Se botar na cabeceira para você ler, você vai dormir, porque não pode falar, tá bom, eu não falei para ninguém, senão eu perco o emprego. Mas o livrinho chato danado, tem que arranjar um jeito. E sabe como é que eu fiz para resolver isso? Eu fiz assim, ó, quando eu estou com interesse sobre alguma coisa, né, eu quero saber sobre família, aí eu vou lá no Livro dos Espíritos, você vai encontrar lá alguma coisa sobre família. Às vezes você tem 2, 3 capítulos. Eu quero saber agora sobre trabalho. Aí você vai lá no Livro dos Espíritos e tem lá sobre trabalho.
Aí, dessa forma, você vai rodar umas 2 ou 3 vezes e vai ler ele algumas vezes, porque se você for pegar lá da pergunta número 1, aliás, eu vou dizer para vocês, quem sabe aqui, valendo 1 ponto na prova, qual é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos? Olha quanta gente sabe, tá vendo? Que é Deus. Qual é a pergunta 23? Vocês viram? É a pergunta mais importante para a nossa aula de hoje. A pergunta número 1 é: que é Deus? A resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A pergunta 23 é: que é espírito? Aí qual é a resposta? Inteligência suprema do universo. Não, embolei a pergunta número 1 com a pergunta 23. Qual é a pergunta 23? A resposta? Fala aí. Tá vendo? Não sabe. Que é espírito? Me esqueci. Não precisa dar o Google não, porque não é importante não. Eu estou aqui só viajando aqui nas perguntas. Mas o que eu quero dizer com isso? É importante. Está vendo que eu estou precisando ler de novo, né? Olha a importância. Então, é importantíssimo, não só o Livro dos Espíritos, mas é importantíssimo a gente visitar a codificação toda, porque não dá para a gente falar de Espiritismo se a gente não... Princípio inteligente do universo. Pronto, tá ali. Foi um Google isso, né? Claro. Pronto, princípio inteligente do universo. Mas que coisa, deu branco na hora aqui, você vê que coisa... Deu branco, não lembrei aqui. Então, é importante, não podemos, né, falar em Espiritismo se não tiver lido os livros da codificação. Bom, aí, vamos lá para o próximo livro, o Livro dos Médiuns. Então, ele foi publicado em 1861, também em Paris, né? É um guia dos médiuns que contém o ensino dos espíritos, como eu já tinha dito para vocês, e ele vai tratar sobre os vários gêneros das manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade. Aí a gente vai ter a certeza de que todos somos médiuns, né? Em graus diferentes, né? A minha primeira formação, eu sou engenheiro, então já muitos anos eu falo que eu queria criar um aparelho chamado mediômetro. O mediômetro é um aparelho que você ia pegar assim nas pontas de prova e ele ia deflexionar uma agulha e ia dizer a intensidade da mediunidade de cada um. Não existe esse aparelho até hoje, ninguém copiou a minha ideia, porque eu já falei isso aqui várias vezes, ninguém copiou a ideia. Mas a gente ia pegar lá no aparelho e ia dar opa, esse aqui é médium, né, só inspirado aqui, né, tá no âmbito aqui da intuição, né, da inspiração. Aí o outro ia pegar ele, ia lá no final, opa, esse é médium ostensivo, né, bem evidente ali. Então ele ia poder dizer. Mas todo mundo que pegasse no aparelho, no mediômetro, ele ia dizer qual é a intensidade da mediunidade de cada um. Bom, depois disso, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi publicado mais 2 anos na frente, 1864, também em Paris, é a parte moral dos ensinos dos Espíritos, né? A explicação das máximas morais do Cristo, de acordo com o Espiritismo, e a aplicação. O Espiritismo acaba se apropriando da moral cristã, então, de alguns conceitos cristãos, né? E que o Espiritismo se apropria disso, e eles vão estar transcritos lá nesse livro, que foi a 3ª publicação. Depois, O Céu e o Inferno, né, publicado em 1865, em Paris, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal e vida espiritual, as penalidades e recompensas futuras, aqui os anjos e demônios. Agora, anjos como aquela figura iconográfica, né? Porque ninguém vai pensar aqui que é anjinho mesmo, aquele ser com asinhas e tal. Não isso, né? Lá no primeiro livro, no Livro dos Espíritos, lá nas perguntas de... agora já estou até com medo de falar o nome de pergunta, porque daqui a pouco dá branco de novo, né? A primeira aula a gente fica dando branco do número das perguntas, não dá. Mas das perguntas de 100 a 111, ela vai falar de uma
a escala espírita. Todas essas perguntas vão estar falando a respeito da escala espírita. E eles vão estar falando que nós, né, nós, os espíritos, passamos por 3 grandes classes, né, categorias de espíritos, né, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros, né, que, é claro, é uma escala didática, porque a gente não vai ficar ali ao pé da letra, ninguém vai se rotular com aqueles títulos, com aqueles nomes que estão ali. É uma escala didática só, mas é uma escala para mostrar que a evolução é contínua, né? E que nós, né, estivemos ou ainda estamos com um pezinho lá na imperfeição, na ignorância, mas estamos fadados à felicidade, à perfeição. Então, quando chegarmos a esse estágio, né, de felicidade, esse estágio de perfeição, então é quando a gente cria as nossas asinhas de anjos, né, que são asas simbólicas, né? Não é de verdade. E aí esse livro vai falar um pouco dessa trajetória, né, do bruto ao anjo. Depois disso, a Gênese, que vai tratar, foi publicado em 1868, também em Paris, explica os milagres, as predições de Jesus, segundo o Espiritismo, traz uma análise à luz da ciência da época sobre a origem do universo e da Terra. Então, a gente vai colocar ali, né, em comparação a ideia do criacionismo, né, aquela ideia de que Deus criou a Terra em 7 dias, não foi isso? Né, o primeiro dia ele criou a luz, o segundo dia fez mais alguma coisa e tal. O 7º dia ele descansou, porque ninguém é de ferro, nem Deus, né? Então, é a ideia do criacionismo. Aí ele vai trazer uma comparação, né? O que a ciência fala a respeito disso, né? Que eras foram comparadas a essa ideia criacionista. E depois, como eu falei, né, as 2 outras publicações, que foi a biografia do discurso do sepultamento e as 5 alternativas da humanidade, as expiações coletivas, músicas espíritas, a morte espiritual, iniciação espírita, constituição do espiritismo como legado às sociedades espíritas do futuro. Nossa Senhora! Então foram esses outros livros. Agora embolou tudo ali e não dá nem para ler, porque o negócio me sabotou hoje aí. Tem que amanhã salvar em outra versão. Mas esses outros 2 livros foram feitos a partir dos manuscritos, dos escritos que Kardec havia deixado e publicaram depois. E como eu falei para vocês, logo depois disso, o próximo slide ali seria mostrando as revistas espíritas, né, que foram publicadas também durante muito tempo, tentando levar essa atualização, né, da doutrina para todo mundo, né, todos os adeptos. Gente, até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Eu falei, essa timidez inicial, né? Eu já falei que na aula 3 a gente tem que frear, tem que dizer, olha gente, não dá mais, o tempo está esgotando e tal, e o pessoal não para de perguntar. Mas até aqui, nada, nenhuma dúvida, tudo tranquilo? Não está tranquilo? Ou está tranquilo? A Mavi fez assim, ó, então eu não sei se não está tranquilo ou se está tranquilo. Há uma pergunta lá atrás, por favor. Boa noite. Boa noite. Você falou que o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele foi escrito a partir das mesas de roda, certo? Foram escritos a partir de perguntas e respostas que ele mandou para grupos de médiuns, né, que se reuniam, muitos através dessas reuniões. Os outros livros ele escreveu a partir do quê? Não, aí já o primeiro livro é um livro de perguntas e respostas. Certo. Então foi com base nas respostas que ele recebeu. O segundo livro qual é? Você lembra? Você lembra qual é o segundo livro? O livro da mediunidade. Que vai cair na prova também, tá vendo? Então, o livro dos médiuns, né? O segundo livro é um livro que ele discorre a respeito
da técnica, que ele discorre a respeito das modalidades de mediunidade, então não é mais perguntas e respostas, então ele não precisou mais de usar lá os salões para isso. Ainda que tenha ainda uma participação muito grande dos espíritos, né? Porque não é um livro de autoria de Kardec, né? Mas aí nesse momento ele já estava amparado com médiuns para que respaldasse ali a sua publicação. Mas não foi mais a partir das reuniões. Todos eles foram, né? Todos eles foram. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação à implantação do espiritismo na França, especialmente. Digamos que nasceu lá. Por que não reproduziu lá? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: existiria, porventura, nós temos um tripé, filosofia, ciência e religião, mas em muitos casos, especialmente, eu li uma certa vez, na Europa, na França, essa parte religiosa não foi muito aceita. E ficou, então, a parte da ciência e da filosofia. Seria espiritismo do mesmo jeito? Olha, a sua pergunta, eu acho que a gente vai ter tempo, porque eu vou chegar até às 11h30 da noite para responder. Mas a gente vai chegar lá bem, tranquilo, né? Porque é uma pergunta complexa, mas muito importante. Bom, vamos por etapas. Primeiro lugar, ele foi codificado na França, né? Mas não vingou, né? Vamos dizer assim, não vingou. Por quê? Então vamos lá. Primeiro, o que acontecia? A gente viu lá o iluminismo, o positivismo, né? Todos aqueles movimentos que ocorriam naquela época, que eram todos contrários à religião. Então, se algo surgia como mais uma religião, ele não podia funcionar, vamos dizer assim, naquela época, naquele lugar, né? Só que o espiritismo trazia algo que tinha a ver com o movimento, principalmente o evolucionismo, se pautava numa ciência que o positivismo estava construindo. Então essa base talvez tenha sido o pilar que fez com que ele continuasse. Só que em seguida, para que ele tomasse força, eu falei ainda agora sobre um fenômeno que ocorre no Brasil e que era um fenômeno religioso, chamado Chico Xavier. Então, quando ele vem para cá, ele se ancora na religião. E durante muito tempo, ele se ancorou nessa religião e cresceu. E Chico deu visibilidade ao espiritismo para o mundo. Só que uma outra curiosidade, uma coisa interessante, é que por que no Brasil? Nós, brasileiros, né, somos o único povo do mundo que é constituído por 3 DNA. Sabia disso? Então, essa é a característica que deu a possibilidade da mediunidade. Porque para que pudesse existir uma doutrina dos espíritos, havia que haver... É redundante isso que eu falei? Havia que haver? Agora fiquei na dúvida. Teria que haver, né, uma comunicação com os espíritos, e o povo mais propício a essa comunicação é o brasileiro, porque ele tem lá o DNA índio, o DNA negro e o DNA europeu na sua mistura. Então isso foi o que proporcionou aquela... Hoje a gente até pode, a gente está apadrinhando, né, dizendo que ela se tornou uma religião brasileira em função disso. Então, responde a sua primeira pergunta. A segunda eu já esqueci. Fala de novo. A segunda diz respeito se não tendo esse componente religioso, porque em vários locais que a gente às vezes ouve alguma matéria ou lê alguma matéria, às vezes tem um componente científico e religioso e filosófico, mas não tem o religioso. Quer dizer, existe a mediunidade, mas não tem um cunho religioso que embasa também. Então, meu questionamento é, não tendo esse cunho religioso, ainda assim é espiritismo? Olha, eu diria, agora eu vou falar por mim, é a minha opinião. Eu diria que sim. Pelo seguinte, olha, vamos pensar aqui.
dentro dos conceitos, né, que formam a ideia espírita, a gente vai passar por algumas questões, por exemplo, reencarnação. Reencarnação é uma questão de crença ou de ciência? O que você acha? Se eu acreditar que vou reencarnar, eu reencarno. Se eu não acreditar, eu não reencarno? Não, né? Eu vou reencarnar do mesmo jeito. Então, reencarnação é um assunto tratado pela biologia. Hoje, a gente tem... Hoje não. Há muitos anos, a gente tem muitas universidades, no Canadá, na Índia, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, universidades que estão trazendo essa matéria para pesquisa. Então, a reencarnação está sendo tratado cientificamente. Está sendo desancorado do cunho da religião. E nem por isso deixa de ser espiritismo. Então, ela foi trazida e tomou um poder, força muito grande através da veia religiosa. Mas essa desconstrução e a reconstrução através da ciência não tira o título ou o mérito. Muitas outras ciências se embasaram no que o Espiritismo trouxe inicialmente, ancorado na religião, e estão hoje mudando isso para a ciência. Vamos dar um outro exemplo. A gente teve um cara que trabalhou com Chico, já que eu falei de Chico, então, trabalhou com Chico muitos anos, uma capacidade mediúnica gigantesca, psicografavam, para ter uma ideia, Chico numa ponta da mesa, fazendo uma parte da psicografia, e o outro médium chamado Valdo Vieira, na outra ponta lá, psicografando do outro lado. Depois que terminavam ali aquela sessão, eles pegavam o texto de Chico e o texto de Valdo e juntavam e davam... Os dois estavam psicografando a mesma coisa. Quer dizer, não o mesmo texto, complementos, né? Formaram um livro assim, né? Bom, então olha o teor desse médium. Num dado momento, esse médium resolveu sair do movimento espírita e montou uma fundação, né, um instituto chamado de Conscienciologia e Projeciologia, e começou a estudar fenômenos que o Espiritismo trata como desdobramento, né, fenômenos que são trazidos hoje como religiosos, mas não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com ciência, tem a ver com a essência que somos, espírito. Então são propriedades do espírito, mas que foram trazidas e foram estudadas através da religião, né? Tiveram o conceito da fé para que fosse verdadeira, tangível, né? Mas não é. Então, hoje, ter esse olhar científico não tira, na minha opinião, volto a falar, isso não está escrito em lugar nenhum, sou eu que estou dizendo, não tira absolutamente o mérito da doutrina. Então, a religiosidade é importante para todos nós. Então, todos nós somos seres que temos essencialmente, né, um arquétipo, o Imago Dei, que é o arquétipo do divino. Então, é uma necessidade psicológica para nós todos. Mas o Espiritismo não apenas sobrevive através da religião. A ciência é um pilar fundamental, importante para ele também. Bom, ok? Eram só duas, né? Que agora eu fiquei na dúvida se tinha uma terceira, não. E nem fui até às 11 horas da noite, até fui rápido, tá vendo? Bom, então vamos só mais um pouquinho à frente. Então, princípios básicos do Espiritismo. O primeiro, a existência de Deus como causa primeira de todas as coisas, o único imaterial, sem a visão antropomórfica, características das religiões dogmáticas, né? Segundo, a existência dos espíritos como seres imateriais, imortais e que conservam a individualidade após a morte do corpo. Terceiro, opa, pulei um aqui, deixa eu voltar. Cadê o terceiro? O terceiro ficou para baixo ali. O Windows ali desmontou meu slide, não sei o que aconteceu. Quarto, a reencarnação. Acabamos de falar sobre a reencarnação, né?
como um mecanismo fundamental para a evolução dos espíritos, em cujo processo se revela a justiça divina, que educa para a compreensão das leis de Deus. 5. A mediunidade, também falamos sobre ela agora, como meio natural de comunicação entre os espíritos e como faculdade natural inerente a todos os seres humanos. Também falando sobre isso, está só ratificando, né? E número 7, a pluralidade dos mundos habitados, não apenas a Terra, isto é, os universos infinitos e plenamente ocupados. Também falamos sobre esse pilar, né, o tríplice aspecto da doutrina, né, a ciência que estuda e explica, a filosofia que indaga e esclarece, e a religião como a moral cristã que transforma. Bom, não vou conseguir chegar no final do pensamento, é um texto ali de Adenauer, né? Mas para uma reflexão final, o Espiritismo é a síntese do pensamento da humanidade, é o fruto do trabalho dos espíritos, evolui com a evolução da humanidade. Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo, e não é a ideia de um homem, mas um fenômeno cultural nascido como todo saber. Então, dá uma ideia, né, de que o Espiritismo é tudo isso que a gente falou, mas é também algo além, algo que vai nos levar a encontrarmos a nossa essência, que é o Espírito. Então, a partir de hoje, né, como a gente falou no início, aquelas pessoas que se declararam ter medo de espírito, não precisa mais ter. Não precisa mais, porque agora a gente já sabe quem são os espíritos, né? Aquelas pessoas que não tiveram coragem de dizer que tem medo de espírito, também não vão precisar mais se preocupar, porque nós estaremos tratando de espíritos, e estaremos tratando de nós, né? Todos os temas, todas as próximas aulas que teremos aqui estarão falando de nós, dos espíritos, porque o Espiritismo é uma doutrina que trata de espíritos. Ok, pessoal? Algo mais? Pois não. Mavi. Boa noite. Boa noite. Eu só tenho uma dúvida. O Allan Kardec, ele nunca psicografou nada? Não, sim. Publicado, não. Olha, de novo vou falar a minha opinião. Acho que não tinha como, né, tudo que ele escreveu ser absolutamente anímico. Existe uma questão, né? O que é anímico é o que é do próprio espírito, né? O que é mediúnico é aquilo que há uma interferência de uma outra inteligência. Então não é possível ele ter escrito tudo aquilo só dele. Claro que há uma interferência mediúnica. Digo no sentido isso. Como o Chico, né? Porque ele... Não, como o Chico é um fenômeno ímpar. Gratidão. Não tem outro. Ok, gente? Algo mais? Ali, por favor. Aqui, Márcio, ali atrás. Eu estava vendo aí sobre o... Qual? Encarnação, né? Sim. E tem gente, outro dia eu vi um menino tocando piano, um ano e pouco, está aí rodando pela internet e tal. Eu tenho a impressão que eu vim a primeira encarnação, porque eu não vim com nada do outro lado. Tudo que eu faço eu aprendi aqui e estou aprendendo ainda. Então a impressão que eu tenho é que eu não sei absolutamente nada, né? Xará, você é Luiz também, né? E você enxerga bem assim ou é mediunidade isso? Você deu o nome de todos. Parte também. É mediunidade, porque o que ajuda, que chama-se óculos, eu deixei ele em cima da mesa. Mas, Xará, vou te falar o seguinte, a gente vai ter 3 aulas que vai falar sobre reencarnação, você vai mudar essa ideia, você vai ver que tem coisa aí sim, né? E todos nós temos muita coisa das outras encarnações e temos tendências também a seguir em função das vidas pretéritas e passadas, mas a gente nesse curso ainda teremos aí 3 aulas que vão falar só de reencarnação. Ok, pessoal? Então por hoje, muito obrigado, uma boa noite a todos.